Hello galerinha, eu sou a Ray, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do De Livro em Livro. Como é que vocês estão? Que saudades de vir aqui conversar com vocês sobre as minhas leituras recentes. Na verdade não faz tanto tempo assim desde o meu último vídeo. Eu li uma pilha de livros aqui bem bacana, então eu vim compartilhar um pouco com vocês como é que foi a minha leitura. Foram esses livros aqui, tem muita coisa legal. Tem uns aqui que me fizeram assim ficar descabelada. Eu chorei horrores, tem outros que eu fiquei apaixonada, um que foi uma grande surpresa super positiva. Então assim, mas se você é novo por aqui, aproveita para se inscrever no De Livro em Livro, venha fazer parte dessa galerinha. Também me sigam nas redes sociais, eu tenho Instagram, Twitter, TikTok, que eu tô me aventurando um pouquinho de vez em quando. Eu também fazia live na Twitch, eu pretendo voltar com a live assim que der, então se vocês quiserem me seguir por lá também pra ficar de olho. Ok, em relação ao primeiro livro que eu vou conversar com vocês, ele é um livro nacional, e eu já tinha escutado falar muito bem dessa autora antes, então eu tinha uma certa expectativa. E aí aconteceu uma parada no meio do caminho. Pra quem não sabe, eu tenho aracnofobia. Só de falar já me dá, ó. Ai. Isso é, eu tenho muito medo de aranha. Assim, eu não consigo ver em filme, em vídeo, em foto. O nome escrito me dá calafrio. Então, assim, é pavor real, tipo, de qualquer tipo. Não precisa ser grande, pode ser pequena, qualquer coisa me dá agonia. Tipo, de um nível que, assim, eu passo mal, eu grito, a pressão cai, enfim. Lembra quando eu fiz o unboxing desse livro? Deixa eu falar qual que é o livro primeiro, eu evito olhar pra capa dele. É esse daqui, Árvore Inexplicável, da Carol Kiovato. E quando eu fiz o unboxing desse livro, eu tomei um susto. E eu quase joguei o livro longe, porque tem uma imagem, a imagem aqui na capa, sabe? E a agonia é real. Só que eu acho que eu tirei isso da minha mente depois, e eu não me toquei que tinha o bicho no livro. E aí o pessoal do DLX começou a ler, né? Porque esse é o livro do Buddy Reed. O pessoal começou a ler e falou assim, olha... as meninas perguntaram por mim, pô, a Ray não consegue ler, tá muito descritivo. E o pessoal ia me avisando, assim, sabe? Por causa do... Eu achei muito legal isso, a forma como todo mundo foi tendo cuidado de avisar os gatilhos, sabe? Aí eles me falaram, ó, tem umas descrições, aparece sim, tem uma importância no livro. Tinha uma outra menina no grupo que também tem a fobia, então ela falou, olha, dá uma agonia, mas dá pra ler. E aí eu falei, bom, então eu vou confiar na galera e vou ler. E ainda bem que eu confiei na galera e eu peguei pra ler, porque assim, eu amei o livro com todas as minhas forças. Eu nunca tinha lido nada da Carol e eu fiquei completamente apaixonada na narrativa dela. Eu fiquei muito envolvida com os personagens, eu fiquei muito envolvida com tudo que ela trabalhou aqui. E além do bicho, né, caso você tenha fobia também, ele aborda uma grande parte dele se passa durante a pandemia. Então se isso desenvolve algum gatilho em você, é bom já ficar avisado, sabe? Mas assim, o livro é fantástico. A gente então tem essa menina que ela começa a ver uns fenômenos, ela começa a perceber um fenômeno que esse bicho, que eu não gosto de ficar falando o nome, vocês sabem qual é, ela observa que esse bicho acaba interagindo com uma névoa estranha, brilhante, que aparece às vezes em algumas árvores, mas são nas árvores mais antigas. E aí ela não sabe bem o que é isso, ela pergunta pras pessoas, mas ninguém vê, e aí com o tempo ela parou de perguntar, porque ela não quer ficar parecendo que tá vendo coisa que ninguém tá vendo, sabe? E aí, mas ela de qualquer maneira mantém um registro de todas as vezes que ela viu essa coisa, essa névoa, né, perto dessas árvores. Ela tá estudando, tá fazendo faculdade, ela tem um grande melhor amigo, que é o Thiago. Ela tem uma irmã mais nova que ela é completamente apaixonada e uma amiga incrível, a Mayara. Gente, a Mayara é uma das minhas personagens favoritas desse livro. A Mayara e a irmã dela, a Nath. Meu Deus! Na verdade, eu amo todos os personagens desse livro. E a personagem principal, ela é extremamente sensata. Acontece alguma coisa aí, ela vai começando a tentar pesquisar o que é isso que ela vê, o que tá acontecendo, sabe? O que só eu que vejo isso? E aí ela acaba se metendo numa coisa que é muito maior do que ela sequer imaginou. Ela achou que era uma coisa que só estava relacionada a ela, esse fenômeno que ela vê. Mas na verdade não. Tem uma cadeia de coisas envolvendo esses fenômenos. Ela não é a única pessoa que vê. E se envolvendo nisso, buscando mais a fundo essa verdade, ela se coloca em extremo
perigo. E aí a ação começa e as coisas começam, assim, a acontecer numa loucura. E é muito legal. Você, tipo, é arrastado pra história de uma maneira, assim, não dá pra parar de ler. Tanto que eu tinha que ler esse livro ao longo de todo o mês de maio. Eu simplesmente não consegui parar. E apesar do bicho ter uma importância na história, eu pulava esses parágrafos e logo voltava pra história e ficava totalmente envolvida na história, e é muito irado. E o que eu digo sobre a personagem ser sensata, ela é muito sensata. Porque assim, várias vezes eu tô lendo um livro e aí a personagem principal, alguém faz alguma coisa muito grave com a personagem principal. E aí a pessoa tem até um motivo pra fazer ali aquela coisa. Mas a reação da personagem principal, ou do personagem principal também, tipo assim, é extremamente apática, sabe? Caramba, a pessoa fez uma coisa horrorosa com você, que teve proporções enormes na sua vida, e você vai simplesmente perdoar sem nem realmente demonstrar o remorso que você tá sentindo, nem se permitir sentir o impacto daquela coisa que a pessoa fez por você. Tipo, não faz o menor sentido. Só que essa personagem aqui não. Ela tem as reações que eu acho que eu teria no lugar dela, sabe? E ela pensa as coisas de uma maneira que, tipo assim, cara, é super compreensível, e você tá muito certa, e você tem que se permitir sentir essas coisas, e viver e fazer essas coisas que você tá fazendo. Ela é cautelosa na medida certa, ao mesmo tempo ela é corajosa na medida certa, assim. Eu acho que, tipo assim, ela é uma das personagens que eu mais me identifiquei, sabe? Antes tinha sido muito a Jane Eyre, eu já tinha comentado algumas vezes que eu me identifico muito com a Jane Eyre. Mas a personagem principal aqui, ela é sensacional. A montanha-russa de sentimentos das coisas que estavam acontecendo ali foi narrado de uma maneira que é crível, sabe? Não ficou forçado. Então, nada nesse livro ficou forçado. E outra coisa que eu amei, que eu achei incrível, é que geralmente quando a gente termina um livro, acho que vocês vão saber do que eu tô falando, a gente sempre tem aquele sentimento assim, poxa, esse núcleo do livro não ficou, tipo, não teve um encerramento que eu achava que tinha que ter. Ficou faltando uma explicação melhor daquela coisa, né? Porque a autora falou superficialmente, mas não era exatamente aquilo, eu queria saber mais. E aí ficam uns furinhos, às vezes, que não chega a ser um furo na narrativa, mas que você fica sentindo uma falta, né, de algo a mais. E eu achei que esse livro fechou redondo. Não tem nada, eu não consigo encontrar nenhum furo nele, nada que ela tenha deixado de fora que, tipo, eu quisesse saber, sabe? Toda a explicação pra mim foi necessária, fez muito sentido, ficou muito evidente o cuidado e a pesquisa da Carol pra escrever esse livro, sabe? Em todos os elementos do livro, tudo tinha um fundo científico que, mesmo que, assim, como eu não sou dessa área toda de pesquisas e de ciências e de biologia nem de nada, eu também não posso afirmar, né? Eu acho que, não sei, uma pessoa que faz biologia e que entenda, talvez possa me dizer melhor. Mas, assim, não tem nenhuma explicação que ela tenha dado que pra mim pareceu, tipo, isso tá estranho, sabe? Tudo pareceu muito real. Foi tudo muito bem explicado, muito bem trabalhado. Eu amei. Eu amei, simplesmente apaixonada por esse livro. Eu tenho outro livro da Carol aqui, que é o Porém Bruxa, que eu já queria ler antes, mas agora eu quero mais ainda. O próximo livro que eu quero comentar aqui com vocês é um livro que ele é muito intenso, de uma maneira muito diferente. O livro se chama 100 Milagres, da Zuzana Rushkova. Ai, eu não sei falar, porque ela é da Tchecoslováquia, né? É muito difícil falar os nomes, né? A pronúncia é totalmente diferente. Mas enfim, esse livro conta a história da Zuzana. E a história dela é fantástica. Ele é um livro da vida dela. A Zuzana realmente é uma pessoa real, então conta a história dela. Ela era uma musicista, ela tocava cravo. Cravo é um estilo diferente de piano. Os musicistas me matando agora, porque ela começou a tocar piano, mas aí ela passou a tocar cravo, né? Porque ela gostava muito Bach, ela amava Bach. Várias das obras de Bach foram compostas por o cravo, né? E aí, como ela era apaixonada por Bach, ela acabou se aperfeiçoando nesse instrumento para poder tocar, de fato, as obras dele, que eram adaptadas para o piano e tudo mais, mas nunca é igual ao original, né? A obra pelo qual, o instrumento que ela foi feita, né? E ela se tornou uma das maiores cravistas do mundo, e ela representava ali, né, a Tchecoslováquia. E não só isso, ela é de uma família, né, de judeus, e ela viveu o nazismo, né, a Segunda Guerra, e pegou ali o Holocausto todo, foi para campo de concentração,
E, nossa, a história dela, assim, é surreal. Além disso, assim, terminando, né, toda essa questão do nazismo, ela ainda pegou Stalin, a Tchecoslováquia. Então, assim, ela passou por momentos históricos completamente, assim, assustadores. E ela conseguiu sobreviver a todos eles. Então, o fato de ser 100 milagres é porque, assim, de fato, você lendo o livro, você pensa, nossa, como essa mulher sobreviveu, sabe? Como ela sobreviveu a tudo isso, sabe? Porque ela passou por coisas que eu não sei se qualquer outra pessoa teria, sabe? Cara, eu não sei como ela conseguiu. Ela foi para uns 3 campos de concentração diferentes, perdeu a maior parte da família. E ela viveu coisas inimagináveis e ela nunca deixou se abater a ponto de não conseguir se reerguer, sabe? E a música, de fato, foi muito importante, porque era o que guiava ela, o que dava forças a ela, né? A importância da música clássica, da música em geral, né? Na vida dela. Mas a presença dela, a força de espírito dela, acima de tudo, assim, é inspiradora. E ele não é um livro ele não é um livro fácil, nada fácil de ler. Porque você tem grandes descrições e explicações de como funcionava, de como foi para ela e para a família no campo de concentração, e depois durante a ditadura, né? Como era a vida na Tchecoslováquia com Stalin no poder. Ela não tem direito a absolutamente nada, né? A casa dela não é dela, a casa dela é do Estado. E aí o Estado simplesmente vira e fala, olha só, você não tem mais o direito de morar aqui, você vai ter que sair, vai se instalar em outro lugar que a gente vai escolher. Então o apartamento da família dela, a casa que era dela, não pode ser mais dela, e ela vai ficar num muquifo em qualquer lugar aí, porque eles vão dar a casa dela pra outra pessoa, porque nada pertence a você, tudo pertence ao Estado. E fora que todos os ganhos dela, né, ela não pode sair do país sem a autorização do governo, todos os ganhos dela fora do país, ela não fica com quase nada, porque tudo vai pro Estado. Então ela vai tocar em vários países, ganha dinheiro e na verdade não fica com nada, quase nada, sabe? Fica com o mínimo do mínimo do mínimo e o resto vai pro Estado. Enfim, milhares de outras coisas, né? Que você vai vendo, a pobreza, a falta de controle da sua vida, né? Falta de liberdade, assim. E ela passou por tudo isso, sabe? E mesmo assim ela nunca desistiu da Tchecoslováquia, ela nunca desistiu do país dela. E ela nunca quis sair, sabe? Ela sempre quis voltar. E a menina que escreveu, né? Porque esse livro foi redigido por uma autora, né? Wendy Holden. Ela que teve várias entrevistas com a Zuzana e com várias outras pessoas da vida da Zuzana. E juntou jornais e mil coisas, artigos e coisas ao longo da vida da Zuzana para fazer esse livro. E então a Wendy, ela tem muito cuidado na hora de escrever o livro, com idas e vindas do tempo, sabe? Então a gente... porque senão acho que ia ficar muito difícil, sabe? Ia chegar numa parte do livro, você não ia conseguir passar. Então ela vai muito, assim, à frente do futuro da Zuzana e volta para a infância dela. Aí, quando começa a questão do Hitler ganhar poder, aí você tem uma parte disso, aí de repente corta pro futuro, para ela se apresentando e para as conquistas. E aí volta da onde parou. E aí você pega o primeiro campo de concentração. E aí entendeu? Então ela vai tentando contar a história pra gente de uma maneira que, sabe, o leitor não fique assim tão desesperado a ponto de não conseguir continuar. E aí você pensa, caramba, ela teve esse maior cuidado na hora de passar essa história pra gente. Imagina pra Zuzana que viveu isso sem ter nem um segundo pra respirar, sabe? O próximo livro que eu quero conversar com vocês foi um que eu também fiquei muito, muito empolgada lendo. Ele é um livro de fantasia, foi o livro do Buddy Reed da LX. E é um livro que, inclusive, eu já tenho a continuação dele aqui, então eu tô empolgada pra em breve pegar ele novamente. É A Era da Escuridão, da Katie Rose Poole. Esse aqui é um lançamento da Suma. E eu compartilhei até um pouco da minha leitura no vlog, que se não saiu ainda, vai sair. Eu tava lendo esse livro ao longo do mês passado. Ele é um livro que ele tem vários pontos de vista diferentes, né, dos personagens. É esse mundo, né, onde existiam profetas. E há muito tempo atrás, os profetas, todas as profecias que eles fizeram se realizaram, foram cumpridas. Então, assim, era uma coisa que todo mundo tomava como verdade. Se o profeta disse, realmente vai acontecer, porque eles nunca erraram. Até que simplesmente todos os profetas desapareceram. E aí, as últimas profecias que eles tinham feito foram se cumprindo. Só que sobrou uma, que a maior parte das pessoas não sabe que existe. As únicas pessoas que
tem conhecimento dessa última profecia deles são uns guardiões, os paladinos, que eram como se fossem soldados de elite responsáveis por proteger esses profetas. Só que quando todos os profetas morreram, esses paladinos, essa ordem da luz aí, eles se retiraram da sociedade, desapareceram para proteger essa última profecia. Profecia essa que dizia sobre a Era da Escuridão, sobre os arautos da Era da Escuridão, que certas pessoas específicas iriam aparecer e começar uma Era da Escuridão, e depois de muito tempo toda a esperança ficaria em um único profeta que iria vir no futuro. Então eles se esconderam da sociedade, se afastaram e mantiveram em segredo essa profecia para tentar proteger esse profeta que apareceria no futuro. Então várias gerações deles foram passando, né, os guardiões foram passando essa profecia, e eles continuaram procurando ao redor do mundo se existiria alguém que se encaixasse nas características da profecia para ser o tal grande profeta. Ao mesmo tempo, desse pessoal que foi abandonado, tanto pelos, né, o resto do mundo que foi abandonado pelos profetas que morreram e pelos guardiões da luz, eles tiveram que se reorganizar, né, e continuar a vida. E existem essas pessoas que têm poderes, eles são chamados de agraciados. Então, tem a pessoa que tem a graça do coração, e aí essa pessoa é super forte, tem os sentidos aguçados. E aí tem uma pessoa que tem a graça do sangue, que aí tem o poder de curar ou de ferir outra pessoa. A graça da mente, que consegue criar coisas incríveis com objetos absurdos e com materiais diferentes, sabe? E, enfim, a gente vai seguindo alguns personagens que têm graças diferentes e estão em situações diferentes, e como todos eles vão se reunindo e no fundo estão todos ligados a essa questão aí da profecia. O que acontece é que, principalmente no começo do livro, a gente segue muito alguns personagens. Tem 2 ou 3 que a gente segue mais, e aí você acaba se afeiçoando mais a eles, mas ao longo do livro você vai pegando um pouco mais dos outros também. Aos poucos a gente vai seguindo o ponto de vista de cada um deles. Eu gostei muito do livro, eu gostei muito dos personagens, eu fiquei muito envolvida com todos eles, sabe? Até certo ponto. Eu tenho os meus favoritos, mas eu gostei de todos. No começo eu tava muito ligada à história das irmãs, né? São 2 irmãs, uma tá tentando salvar a vida da outra. Uma tem a graça do sangue e a outra vive doente. E aí essa menina que tem a graça do sangue acaba matando pessoas pra tirar a energia vital e pra curar a irmã dela, sabe? E no começo eu tava muito ligada à história delas. Mas aí eu comecei a gostar muito de um outro personagem que acaba, na verdade, entrando, se aproximando delas bem no começo do livro, que é um que tá fugindo pela vida dele, né? Ele tem a graça da visão, então ele consegue localizar qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo, sabe? Com a mente dele. E ele tá fugindo de alguma coisa aí do passado dele, e eu fiquei muito ligada a ele, e ele é um dos meus personagens favoritos, que é o Anton. Eu também gostei muito do núcleo do pessoal, né? Dos guardiões, dos paladinos. E assim, ele é um livro cheio de surpresas. Ao mesmo tempo, tem umas coisas que ficam bem claras pra gente desde o início. A autora não diz logo de cara que é isso, mas todo mundo já sabe, pela regra das graças e tudo mais, você já tem uma noção do que é desse profeta e tal. Mas tiveram outras coisas no livro que foram surpresas totais, e eu amei. Então eu fui surpreendida nos momentos certos, eu fiquei envolvida nos momentos certos. E falar dessa minha próxima leitura incrível, que foi Corrente de Espinhos. Pode entrar, Cassandra Clare! Cassandra Clare, né, gente? Não tenho nem o que dizer. Esse é o 3º e último livro da trilogia das Últimas Horas, que estávamos todos aguardando ansiosamente, e que ao mesmo tempo deixam um negocinho no nosso coração, porque, né, até a próxima trilogia dentro do Universo das Sombras vai levar um tempo. Mas, de qualquer maneira, eu gostei muito da história. Eu sofri horrores com esse livro. Inclusive, tem um vlog de leitura aqui que eu vou passando por todos os sentimentos que eu tive ao longo da leitura. O vlog tá super completinho, ele não tem spoiler, 0 spoiler. Então, se você quiser assistir e você ainda não leu, pode assistir tranquilamente, porque eu só vou falando dos meus sentimentos, de uma coisa assim, bem por cima. Não tá dando spoiler de absolutamente nada, então vocês podem assistir com tranquilidade. Agora vamos falar desse outro livro aqui, que eu tinha dito que comprei assim que eu li o primeiro da autora, e que também me surpreendeu muito, porque eu adoro um romance, né? Quando eu falei que eu li o primeiro livro dessa autora, que foi inclusive um sucesso do TikTok, muitos de vocês me falaram pra eu pegar o próximo, que eu ia gostar mais, porque a maioria das pessoas gostou mais do segundo do que o primeiro.
E aí eu tô falando da Razão do Amor, que é o segundo livro ali da autora. O primeiro é a Hipótese do Amor, esse aqui é o segundo, da Lee Hazelwood. E eu gostei demais. E eu concordo, eu gostei mais desse livro do que eu gostei do primeiro. A gente tem essa personagem principal, como é que é o nome dela? É Bee? É. Bee, e ela é convidada a fazer parte de um projeto na NASA, o que é incrível, você vai alavancar totalmente a carreira dela. E só que o problema é que a pessoa que ela vai dividir o projeto, a liderança do projeto, é uma pessoa que detesta ela. Ela conheceu Vai quando eles estavam ainda estudando. Por algum motivo, ele nunca foi com a cara dela, ele sempre tratava ela mal, ficava caladão perto dela, e ele era super legal com todas as outras pessoas, menos com ela, e ela não sabia o porquê. Ela fez um esforço pra tentar se dar bem com ele, mas não deu certo. Desde o começo ficou bem óbvio, né, o porquê, mas enfim. E aí ela não sabe como é que vai fazer, como é que ela vai dividir a liderança com ele, sabe? Porque se eles não se dão bem, e até quando ela vai pra lá e começa a trabalhar, de fato, eles não... Parece que ele, tipo, ignora ela total, sabe? Ela manda uma dúzia de e-mails, ele nunca responde. E eu tava ficando com ódio já, sabe? Eu tava tipo assim, meu Deus, essa autora nunca vai conseguir me fazer gostar desse cara. Porque assim, independente de qualquer coisa, ele não pode tratar ela assim. Tem uma parte que ele fala da roupa dela e tal. Então tem umas coisas que eu fico... Nossa, machismo total. Nossa, que pessoa insuportável. Ele tá fazendo o trabalho dela ser impossível. Sendo que eles, teoricamente, apesar dele não gostar dela, ele tem que trabalhar junto com ela pra essa coisa funcionar, sabe? Então eu tava com o ranço dele, que eu de fato achava que ia ser impossível eu gostar do personagem. Eu já tava pensando, por que as pessoas me disseram que eu ia gostar desse livro? Porque assim, eu só tô com o ranço dele. E aí as coisas se revertem. E aí você vai sabendo o que tá de fato acontecendo, porque até o momento você tava ali no escuro junto com a personagem principal, junto com a Bee. Então você tava se revoltando junto com ela. E quando você começa a ter as informações que ela tá tendo, você fica... Oh my god! Era isso! E eu amo quando o autor ou a autora conseguem fazer isso, sabe? Conseguem pegar uma parada e fazer a gente sentir tudo que a personagem tá sentindo e depois desconstruir isso na gente. Porque muitas vezes o autor faz a gente ter raiva e às vezes eles não conseguem reverter, não. Eu só continuo com raiva. Mas aqui a autora conseguiu. E eu vou dar até um exemplo. Quando eu tava lendo O Príncipe Cruel, eu odiei o Cardan, entendeu? No segundo livro, eu só queria a morte dele. Não só dele, de vários dos personagens. Eu só queria o sofrimento de todos eles. Não tinha nada que fosse me fazer gostar deles, porque a própria autora me fez odiar os personagens. Só que aí depois ela fez a personagem principal desculpar várias coisas, né? E várias respostas apareceram, né? E ao mesmo tempo, pra mim, não foi o suficiente. Não conseguiu, sabe? Eu continuei odiando. Então, assim, você tem que ter cuidado na hora de fazer o leitor, sabe? Odiar um personagem que você quer que no final que tenha uma redenção. Porque, assim, se a redenção não for bem feita, o leitor vai continuar odiando. E pra finalizar essa leitura de fantasia que me surpreendeu muito positivamente também, e que eu amei demais, que foi Entre Feras e Flores, que é esse lançamento incrível aqui da editora Literalize, da autora Ashley Poston. Inclusive eu já li outro livro da Ashley Poston, e quando eu comecei esse livro eu fiquei assim, gente, essa narrativa, esse jeito de escrever, eu já li isso em algum lugar, me parece muito uma outra coisa que eu li. Tipo assim, a história não tem absolutamente nada a ver, mas é a forma de escrever, sabe? A Ashley tem uma forma muito distinta, muito característica de escrever. É a mesma coisa quando eu leio Rainbow Rowell. A Rainbow tem uma forma de escrever e eu logo já sei que é a Rainbow, entendeu? E eu fiquei assim, da onde que eu li um livro assim? E aí eu lembrei que ela é autora de Guiquerella, que eu também adorei, é um livro muito amorzinho, ele tem um tempão, e eu falei demais desse livro na época que eu li, só que já faz muito tempo. Então pode ser que se você é relativamente novo no canal, você nunca tenha me visto falar desse livro, mas é um amorzinho, é muito fofo. E é a mesma autora. E aí eu, é você! Por isso que eu tô reconhecendo, por isso que eu tô curtindo. E eu amei. Ele é um conto de fadas, assim, com uma pegada sombria, né? Mas, assim, na medida certa. Então ele tem um quê de fábula muito legal. Inclusive, nesse vlog de leitura que eu falei do mês passado, né, do mês de abril, eu também tava lendo ele, então tem um pouco das minhas impressões no vlog durante a leitura, né. A gente segue a Cerise, ela é filha do jardineiro real e ela é a melhor amiga da família real, né, da princesa, que está prestes a ser coroada. Eles moram nesse reino aí que ficam na margem de uma floresta cheia de feras e criaturas místicas e apavorantes, sabe? Só que essas criaturas nunca se aproximam muito deles por causa de uma coroa especial, enfeitiçada,
que o rei desse reino, né, usa e que vai passar agora pra princesa, que é a melhor amiga da Cerise. E aí, só que o que acontece é que quando ela é coroada, alguma coisa dá errado, né? E aí esse mal ressurge e a Cerise acaba fugindo pra tentar se salvar e salvar o reino, junto com algumas companhias aí que são bem inusitadas. E ela foge pra essa floresta na esperança de encontrar a Senhora da Natureza, né? Que é a responsável por fazer essa coroa. Que ela morava num outro reino dentro da floresta, que é super protegido, que é um reino que as pessoas nem sabem se existe de verdade, tudo faz parte da lenda, né? Mas ela vai na esperança de encontrar essa Senhora da Natureza para poder salvar o reino dela, a família dela, o pai dela e todo mundo que ficou para trás. É muito legal que ela tem um melhor amigo ali, que é uma raposinha, né? Além da princesa, que é a melhor amiga dela, que é uma raposa, e eu adoro a relação dos dois, sabe? Eu adoro a história ali entre ela e raposa. E também tem essa parte mais sombria, né? Porque há muitos anos atrás, quando a Cerise ainda era pequena, ela foi numa excursão, se aventurou na floresta junto com a princesa, e o príncipe, a floresta acabou matando a mãe dela quando eles se perderam na floresta. E o príncipe também desapareceu. Então, assim, tem muitas coisas envolvendo aí, sabe, a história. Tem um quê de mistério também que é muito legal. E eu amei. Uma leitura super rapidinha, eu devorei. E me deu muito ânimo, sabe, pra continuar lendo. Então é isso, galera. Muito obrigada pela companhia. Se vocês leram alguns desses livros, comentem aqui embaixo que eu vou adorar saber. Se vocês ficaram interessados, todos eles têm link de compra aqui. Se você comprar pelo link do canal, você ajuda muito o meu trabalho. E é isso, eu vejo vocês em breve em um próximo vídeo. Beijos e até a próxima.